aí, filmmaker, como é que você está? Tudo beleza? Como prometido, hoje eu venho aqui trazer o review da Fuji X-T4. Essa monstrinha tá na minha mão há 20 dias e eu já consegui testar ela o suficiente para conseguir trazer aqui um review e uma análise falando dos prós e contras. Bom, indo direto ao ponto, o corpo dela tem uma construção bem resistente, bem pesada, bem parruda. Comparando ela com a cropada, por exemplo, da Sony, como a A6300, a A6300 e as cropadas Sony que a gente conhece, a gente percebe a diferença absurda. A Sony, perto dela, parece uma câmera de brinquedo, parece uma câmera que vai quebrar a qualquer momento, enquanto ela parece tão parruda quanto uma full frame. A construção do corpo é de alumínio e esse estilo retrô meio vintage faz com que ela tenha esse aspectozinho, a tira de couro no meio e o resto todo prateado, mas ela também tem um modelo todo preto à venda. Em cima aqui na direita nós temos o botão, que é a roletinha que controla o shutter speed, e ele permite que você bote o shutter speed na velocidade que você quiser, inclusive permite que você coloque a regra dos 180 graus. E isso é sensacional porque até hoje eu só tinha visto a Panasonic fazer isso na Lumix, permitindo você colocar o shutter em 1/48, e a X-T4 permite isso. Você coloca o shutter em 1/60 e aqui na roletinha de trás você vai descendo e bota em 1/48. Se você estiver filmando em 24 FPS, você tem o shutter speed no dobro do frame rate, permitindo você seguir a regra dos 180 graus. E se você não sabe o que é a regra dos 180 graus, isso remete à história das câmeras de cinema de rolo de filme. Então dá uma pesquisada e estuda porque isso é um assunto muito irado de conhecer. Ainda do lado direito nós temos uma roletinha de controle de exposição, para caso você utilize exposição no automático, você conseguir balancear da maneira que você quiser, para mais ou para menos. Temos o botão de ligar e desligar, que é o mesmo botão de disparo. Esse botão de disparo é o botão que no formato foto ele fotografa e no formato vídeo ele é o botão de REC. Nós não temos botões separados como na Sony, onde esse botão de disparo tira foto e o botão de REC é um botão isolado. Não, é esse botão aqui pra tudo. E eu achei irado que ele vem com uma rosquinha interna que permite que você compre aqueles pininhos. Ao invés de colar, você rosqueia e coloca ele aqui bonitinho para você não perder o REC ou de repente não dar um REC reverso. Embaixo da roleta de shutter a gente tem o menu que pra mim é o que toda marca já devia ter tomado vergonha na cara e ter feito. Apenas dois menus diferentes, Still e Move. Se você tá na opção Move, o seu menu é todo construído para vídeo e você configura ele minuciosamente do jeito que você quer. Se você muda para a opção Still, o menu de vídeo some e você só tem as opções voltadas para fotografia e você configura igualzinho, minuciosamente como você quer, e ele salva essas configurações. Se você sai do menu Move, vai pro menu Still, tira as fotos que você quer, quando você volta pro menu Move, as suas configurações de vídeo estão lá do jeito que você deixou, ele não esquece. E isso é sensacional. A Sony também fazia isso com a opção 1 e 2 lá em cima da roletinha, mas ainda assim tinha aquele monte de opções que ninguém utilizava e você tinha que girar e girar e girar até chegar no modo foto ou chegar no modo vídeo. Do lado esquerdo a gente tem a roleta de controle de ISO. Tanto controle de ISO quanto controle de shutter speed tem um botãozinho em cima que você aperta e ele trava, para você de repente não esbarrar e não mudar a exposição sem querer. Apertando de novo ele destrava. Falando agora dos botões de atalho, a gente tem um botãozinho do lado do anel de encaixe da lente. É um botão tanto quanto traiçoeiro, então toma cuidado com o que você vai colocar nesse botão de atalho. Eu coloquei aqui para aparecer o histograma. Isso faz com que, caso eu esteja segurando a câmera e de repente esbarre nesse botão, não aconteça nada de errado, não atrapalhe a minha filmagem. A única coisa que acontece é que vai pular um histograma na minha tela e eu posso tirar. Olhando atrás dela, nós temos o botão de Display Back, que exibe ou remove as informações da tela. Botão de menu, setinhas, joystick, AEL, AF On, um botão de Q que ele leva para um menu de atalhos onde você seleciona simulação de filme, modo de cor e etc. Você pode configurar ele da maneira que você quiser. Do lado direito, a gente tem a portinha que dá para os cartões SD. E isso é maravilhoso. Uma coisa que eu detesto é cartão SD colado na bateria. Ter que abrir o slot de bateria toda vez que for trocar de cartão, ter que tirar a câmera do tripé toda vez que for trocar de cartão, ter que tirar a câmera do gimbal e ter que balancear ele de novo toda vez que for trocar de cartão. Isso é simplesmente terrível. Então, uma portinha do lado, dois slots de cartão. Você pode gravar o mesmo arquivo nos dois cartões ao mesmo tempo para fazer um backup.
ou você pode gravar um cartão dando continuidade ao outro. A bateria dela é muito maior do que a grande maioria da bateria das cropadas que estão no mercado atualmente. Porque se você pega uma Sony, a bateria da Sony tem uma duração de 30 a 40 minutos, assim como a da antecessora dela, a XT3. Essa bateria tem um dobro de capacidade, ela tem 2.200 mAh, um pouco menos só do que uma bateria de uma full frame Sony, como essa 7R3 que eu estou usando para filmar. Aqui nós temos a famosa tela que flipa, a famigerada e a tão solicitada tela que flipa. A tela você pode abrir ela para lateral e girar ela, e assim você tem uma visão de frente da câmera. Com isso você pode se ver, você pode ajeitar os enquadramentos com facilidade, isso facilita na hora de você se filmar, gravar um vlog na rua e etc. Até porque ninguém quer sair na rua com uma câmera com um puta monitor em cima para poder fazer um take de si mesmo ou para poder fazer um vlog. Entrando aqui no menu de resolução, na opção Movie Mode, você pode ver de cara que ela permite gravar em Full HD 1920 por 1080, Full HD 17:9, que é 2048 por 1080, em 4K 3840 por 2160 e o chamado 4K real 4096 por 2160. E todos esses formatos ela permite gravar em 24, 30 e 60 frames por segundo, inclusive no 4K real. Voltando aqui para o menu, em File Format você tem a opção de gravar em MOV H265, que te permite gravar em 420 10 bits de profundidade de cor. Quando você muda para MOV H264, ele te permite gravar em 420 apenas 8 bits, e quando você coloca em MP4, H264 também é apenas 420 8 bits. Mas em todos esses formatos, se você tiver com gravador externo, ele dá uma saída por HDMI de 422 10 bits de informação. E aqui que a gente tem a tão falada opção de 120 e 240 frames por segundo, que fez a XT4 fazer um barulho danado no período de lançamento. Você não encontra essa opção de frame rate no menu normal, você tem que vir aqui em Full HD High Speed Hack. Aqui nesse menu você escolhe qual o formato que o arquivo vai ser gravado, em 120 ou 240 frames por segundo, e você escolhe qual o formato do arquivo final. A câmera vai dar um render e já vai te entregar o arquivo com o slow aplicado. Então, se eu colocar aqui para gravar em 240 e o arquivo final em 24, ele me avisa aqui embaixo quantas vezes vai ser o slow motion aplicado nessa imagem. Isso é um ponto negativo porque você não tem áudio nessa imagem e você não pode escolher se você quer aplicar o slow motion ou não. A Sony, quando você filma em 120 frames por segundo, você pode selecionar. Você tem o áudio normalmente e você escolhe se você quer colocar em slow ou não. A Fuji não. A Fuji preferiu seguir o caminho da Lumix, que também faz isso. Você filma em slow e aquele take é slow e ponto final. Mas a diferença dela é que o foco automático funciona tão bem quanto num arquivo normal em 24 FPS, Full HD ou 4K. Não tem diferença. O foco automático e o rastreio de olhos funciona normalmente quando você está filmando em 240 e 120 FPS. Mas existe aquela quedinha de qualidade de imagem, principalmente nas texturas, quando você filma em 240 FPS e em 120 FPS. Uma coisa muito irada que essa câmera tem e que eu não tinha visto em outras câmeras é o fato de que você pode gravar no card em 1080 e dar uma saída para HDMI num gravador externo em 4K. Você pode selecionar no card em 4K e a saída do gravador em 1080. Você pode selecionar o modo em log para ser gravado internamente e para o gravador você mandar, de repente, o modo sem log com um perfil de cor aplicado ou vice-versa. Então, ela tem essa versatilidade de permitir que você escolha a resolução e o perfil de cor que você quer aplicar independentemente na gravação interna do cartão de memória e na gravação externa no gravador conectado pelo HDMI. E eu achei isso simplesmente irado. Vamos lá, falando de tempo de gravação, se você estiver filmando em 4K, 24, 25 ou 30 FPS, ela permite que você grave até 30 minutos. Agora, se você estiver filmando em 60 FPS ou em 50 FPS, que ela também fornece essa opção, você pode gravar até 20 minutos nessas opções. É claro que quando esses 20 minutos passarem, você pode reiniciar a gravação. Esse é o tempo limite máximo de gravação. Isso é uma coisa que pode incomodar algumas pessoas, mas eu particularmente nada a reclamar sobre isso. Até porque, convenhamos, ela é uma câmera híbrida, ela não é uma câmera de vídeo. Ela não é uma câmera feita para você pegar e fazer uma palestra de várias horas filmando com ela direto. Então, né, vamos pegar leve. Agora, em 1080, em todos os frame rates de 24, 25, 29, 30, 50 ou 60 FPS, você pode gravar 30 minutos. Agora, quando se trata do high frame rate, que é o 120 e o 240, a restrição é maior. Se você estiver filmando em 120 frames por segundo, você pode gravar 6 minutos.
Se você estiver filmando em 240 FPS, você pode gravar 3 minutos. Esse é o tempo máximo dentro desses frame rates. Bom, falando da usabilidade do menu, foi bem complicado me acostumar, mas depois de quase 2 semanas eu já estava bem habituado com o menu dela. O menu dela é muito bem separado. Quando você está no formato Movie, como eu disse no início, você tem só as opções de vídeo. E você tem um menu específico para o formato de vídeo, compressão e todas essas configurações. Você tem um menu específico para qualidade de imagem, onde você configura balanço de branco, sharpness e tudo mais. Um menu específico para configuração de foco, e o menu de foco dela é muito minucioso. Assim que você pega a câmera, ela tá com a configuração de foco padrão, que é aquele foco que a gente via em reviews na internet, onde o foco pula de um ponto para o outro no estalar de dedo e é uma mudança muito brusca, muito artificial, e as pessoas não gostam. Mas depois de um tempo configurando, eu consegui alcançar um foco agradável e um pouco mais próximo do que as outras câmeras apresentavam. É aquele foco mais gradual, que sai de um ponto e vai até outro e leva um tempinho e chega um pouco mais devagar e fica uma coisa mais orgânica. Ainda falando das opções e configurações do menu, tanto na opção foto quanto na opção movie, a gente tem uma opção chamada Film Simulation. Quando a gente desativa o F-Log, a gente ganha no menu de qualidade de imagem, de configuração de qualidade de imagem, que é o segundo menu da esquerda, a gente tem a opção Film Simulation. E ele fornece pra gente alguns perfis de cores que são inspirados nos filmes analógicos da própria Fuji. Tem o perfil Provia Standard, Velvia Vivid, Astia/Soft, Classic Chrome, Pro Negative High, Pro Negative Standard, Classic Negative, Eterna/Cinema, Eterna Bleach Bypass, e tem os formatos monocromáticos Across, Monochrome e Sepia. Se eu não me engano, algumas dessas opções são novas. A X-T3 não tinha todas essas opções de Film Simulation. Eu testei alguns e gostei. Vou mostrar pra vocês a diferença entre um e outro em um próximo vídeo. E eu achei essas funções muito mais úteis pra câmera em modo fotografia do que pra vídeo propriamente dito. É isso, eu acho que eu já cobri todas as partes aqui que fazem um review quase que completo da Fuji. Ainda ficaram faltando algumas coisas, como por exemplo a diferença de qualidade de imagem de 4K 24 para 4K 60 e de 1080 24 para 1080 60, 120 e 240 frames por segundo, e eu acho que isso merece um vídeo específico, só para diferença de qualidade de imagem comparativo. Se inscreve para ficar de olho no canal quando esse conteúdo novo sair. Se você gostou, mostra para aquele amigo que está interessado em comprar a X-T4 e já pode adiantar para ele que ele não vai se arrepender. E eu vou deixar vocês agora com algumas imagens que eu fiz em São Paulo com essa monstrinha no último fim de semana. É isso aí, muito obrigado, valeu, tchau!